Cumprimentos à igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje é a lição de número 3, 17 de abril de 2022, domingo de Páscoa. O título da lição de hoje, Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. O texto áureo está em Apocalipse capítulo 1, versículo 11, que diz assim: que dizia, o que vês, escreve-o em um livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. A verdade aplicada. A expectativa do retorno de Cristo deve produzir na igreja a atitude de vigilância, oração, quebrantamento, santificação na direção do Espírito Santo. Os objetivos da lição de hoje: mostrar a necessidade de arrependimento. 2. Ensinar que a promessa é para aquele que vencer. E 3. Incentivar o relacionamento com o Espírito Santo. Os textos de referência estão em Apocalipse 2, versículo 1, e Apocalipse 3, do versículo 19 ao 22. Apocalipse 2, versículo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Convido nesta manhã 2 mestres experimentados na palavra, pastor Abert e pastor João Batista, que esteja conosco aqui nesta manhã. Mais uma vez, meus irmãos que estão aqui no templo e os irmãos que nos acompanham nas mídias sociais, sejam muito bem-vindos neste domingo, domingo de Páscoa, 17 de abril de 2022. Como nós dissemos, estamos aqui com os 2 mestres da palavra, experimentados, pastor João Batista à minha direita. Seja muito bem-vindo, pastor. Pastor Abert à minha esquerda, superintendente da Escola Bíblica Dominical. E já queremos, de antemão, meus irmãos, justificar a ausência do pastor Josué Silva, no qual ele estaria aqui conosco nesta manhã, mas por motivo de saúde, ele não pôde estar presente. O pastor Abert prontamente está substituindo aqui. Na verdade, substituindo seria uma palavra, né, não muito adequada, mas está cooperando conosco nesta manhã. E com certeza o Espírito Santo tem uma palavra para cada um de nós nesta manhã. Meus amados pastores, na lição de hoje, nós temos esse título aqui, uma mensagem de Cristo para a sua igreja, e ela engloba 3 mensagens, né? Então, os irmãos que nos ouvem, teremos hoje 3 mensagens: a mensagem profética, a mensagem de Cristo e a mensagem do Espírito Santo. E que essas mensagens falem aos nossos corações na manhã de hoje. E já começamos a ouvir no primeiro tópico da lição, pastor João Batista com a mensagem profética. Aleluia, paz do Senhor a todos. Uma alegria poder estar aqui com todos os amados irmãos, pastores, pastor Abert, que está aqui conosco, nos ajudando também. Eu vou estar falando hoje sobre a mensagem profética, sobre as 7 cartas, né, às igrejas da Ásia, e o pastor Abert estará falando logo em seguida. Então, qualquer problema, ele já vai corrigindo, ele já vai ajustando aí as palavras aí, tá? Uma alegria, né, estar aqui com nossos pastores, né, e
Nesta manhã nós estaremos falando basicamente sobre as igrejas, né, da Ásia, né, porque nós estamos estudando a respeito do Apocalipse, e o Apocalipse é um livro profético, em sua maioria, né. Ele trata das igrejas da Ásia, que é até a lição onde nós estamos, e a partir da próxima lição já está falando sobre o arrebatamento, né, que é o capítulo 4 de Apocalipse. Apocalipse é uma revelação, porque ele, inclusive, essa palavra Apocalipse, vem de dois prefixos. Um prefixo grego, que é apo, que quer dizer afastar, abandonar, inclusive é o mesmo prefixo de apostasia. E kalupse, que quer dizer debaixo do véu. Apocalipse quer dizer retirar aquilo que está debaixo do véu, literalmente falando. Então, por isso foi traduzido como uma revelação, né? Então, é a revelação que Jesus deu às igrejas, e hoje nós vamos estar falando sobre essas igrejas. Eu preparei uns slides, eu queria que o nosso irmão que está lá em cima no comando ali colocasse algumas... isso está ótimo, graças a Deus. Eu estava até preocupado, orando para que esse slide desse tudo certo, né? Porque às vezes costuma dar algum probleminha, né? Então, sobre o Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja, é o tema de nossa lição, né? Aí pode passar o próximo slide. Esse é só o título da nossa lição. Eu coloquei aí uma imagem das 7 igrejas da Ásia Menor, para a gente ver assim, elas estão lá em Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, e é só para você ver a proximidade. Tem aí ali a ilha de Patmos, né? E logo depois tem as 7 igrejas, começando ali da esquerda, lá embaixo, que é Éfeso, aí você vai subindo, né? Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, ali tem as 7 igrejas, e vê que elas eram muito próximas, né, uma das outras. As igrejas ali tinham, sei lá, 60, 80 quilômetros de distância uma da outra, um pouco mais ou menos, mas você vê que igrejas assim tão próximas e tinham assim tantas diferenças, né? Eram tão diferentes uma das outras, né? E seus líderes, a sua concepção de vida e etc. Pode passar. Essa era só uma imagem para vocês verem. Então, as 7 igrejas da Ásia, eu queria destacar alguns pontos. Elas representam toda a existência da Igreja de Cristo. Alguns até falam que elas se tratam da ordem cronológica, né? A Igreja de Éfeso seria os primeiros 70 anos, do ano 33 ao ano 100. A Igreja de Esmirna seria do 100 ao 313. Mas eu preferia não falar dessa, porque ele contém algumas incongruências, né, nessa ordem cronológica. De fato, o que eu pude entender é que representa toda a existência da igreja. E em cada igreja, aqui, em nosso país, hoje em dia, nós temos pessoas assim, digamos que ligadas a Éfeso, a Esmirna, a Laodiceia. Temos pessoas que representam esse tipo de igreja na nossa igreja, né, e em todas as igrejas do mundo, em todas as épocas também. Então, as 7 igrejas foram tomadas como exemplos, porque existiam outras igrejas também, né? A igreja de Herápolis, de Colossos, que eram também próximas aí, mas que não foram tomadas como exemplo da igreja, né? A mensagem, então, de Cristo, essa mensagem do Espírito Santo, é uma mensagem... Foi uma mensagem contemporânea, ou seja, para as igrejas que estavam naquela época ali, aquelas 7 igrejas, mas é uma mensagem profética também, porque ela fala a cada um de nós. Então, cada um deve fazer uma análise de si mesmo, porque essa mensagem ela chega até nós quentinha, né? Como o pãozinho que saiu hoje de manhãzinha, cedinho, e ela fala conosco também, é uma mensagem profética. Nessa mensagem é interessante, porque Jesus faz um diagnóstico de cada uma igreja. Eu lembrei de um pastor que fala assim, olha que coisa interessante, olha que coisa interessante, irmãos, porque essa mensagem não é alguém que está de fora, dando um palpite, dando que acha alguma coisa. Essa mensagem não é algo que a igreja imaginava de si mesmo. Essa mensagem era um diagnóstico de Jesus, alguém que estava vendo, alguém que estava sondando os corações, alguém que tinha os olhos como chama de fogo, que via o profundo e o escondido. Ele fez exatamente um diagnóstico de cada igreja. Então, a mensagem de Jesus era um raio-x de cada igreja, né? Não era alguém que desconhecia, não é alguém que olha para você e fala assim, olha, eu acho que esse irmão deve ser assim.
Não era simplesmente um palpite. Essa mensagem de Jesus era, de fato, um raio-x, um diagnóstico de cada igreja, né? E depois, por último, aí outra coisa interessante é que em cada mensagem, porque em cada mensagem Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Ele fala: eu conheço as tuas obras para Éfeso, para Esmirna. Ele fala para Filadélfia, para Sardes, para Tiatira, para todas as igrejas ele diz: eu conheço as tuas obras. Então Jesus, ele conhece de fato, ele não imagina, né? Ele sabe exatamente o que está falando, né? Ele sabe exatamente, ao contrário de nós, muitas vezes imaginamos algo de nós mesmos, pensamos que somos isso ou somos aquilo. Jesus não, Jesus conhece de fato a nossa vida, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, de longe ele entende os nossos pensamentos, ele, né, sabe todas as coisas. E aí, a partir desse slide, que é um slide mais introdutório, aí eu peguei algumas características apenas de cada igreja, tá? Depois o pastor Arbit também vai complementar com certeza, com muita propriedade, né, pastor Arbit? Vários slides. Aí eu peguei, como hoje estamos falando sobre as igrejas, né, e depois certamente não vamos falar com esses detalhes, eu aproveitei e peguei alguns detalhes sobre cada igreja, e aí você vai analisar, né, se você está mais para um crente, um membro da igreja de Éfeso, de Esmirna. Certamente todos nós gostaríamos de ser da igreja de Esmirna ou de Filadélfia, né? Esmirna ou Filadélfia, né? Mas a gente vai analisar a característica de cada uma para ver como é que a gente se ajusta, né? Será que eu me encaixaria melhor em qual igreja dessas, né? E aí eu pediria o nobre irmão lá em cima para que passasse o próximo slide. Aí eu vou traçando apenas algumas características para não avançar muito no tema do pastor Arbit, tá? Eu peguei aqui a primeira igreja, que é Éfeso, né? Éfeso quer dizer desejável ou desejado. Ela atualmente é uma cidade chamada Selçuk, essa cidade, né? Éfeso é a igreja sofredora, é a igreja que tem paciência ou que tem perseverança, né? Sofreste, tens paciência, você é perseverante, você é trabalhador, né? E ainda mais, ele também odeia ou aborrece, né, a obra dos nicolaítas. Olha que igreja boa, até aí, quando você olha até aí, olha que igreja maravilhosa, né? Olha que coisa boa, né? Uma igreja sofredora, que é perseverante, né? Uma igreja trabalhadora, que, né, trabalhava pela obra do Senhor e que ainda odiava a obra dos nicolaítas, e que Jesus falou assim, que eu também odeio, eu também aborreço também, você está certíssima. Depois, um pouquinho mais à frente, eu vou falar sobre os nicolaítas, porque os nicolaítas aparecem aqui em Éfeso e depois aparecem em outra igreja também. E vou falar mais detidamente. Então, aqui, uma síntese da igreja de Éfeso era uma igreja que ela tinha uma doutrina muito boa, muito rígida. A doutrina dela era aquela doutrina mesmo assim de boa, né? Maravilhosa. Porém, ela não tinha amor. Ela tinha perdido o primeiro amor, né? Era uma igreja sem amor. Você vê que uma igreja pode ser uma igreja de uma doutrina muito forte, muito rígida, mas, no entanto, perder o amor. A igreja tinha perdido esse amor e ela foi recomendada para que lembrasse de onde ela caiu, arrepende, de volta a praticar, né, para que ela recebesse esse primeiro amor. E, às vezes, a gente fica pensando, né, será que eu me encaixo nessa igreja, né, a igreja que perdeu o primeiro amor, a igreja que já não ama mais as almas, que já não ama mais a obra, que já não tem mais o amor de Deus, porque o amor ao mundo está cheio por aí, né? Mas amor a Deus, a obra de Deus, amor às almas, né? Será que isso ainda nos move, né? Será que isso ainda acende o nosso coração? Será que isso ainda inflama o nosso coração? O amor de Deus, o amor de Cristo, que veio para salvar a humanidade, que veio para entregar, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas é preciso que esse amor também esteja flamejante, esteja ainda irradiando em nossos corações. Éfeso tinha perdido esse amor. Éfeso tinha perdido esse amor. E aí nós passamos para a segunda, que eu vou
procurar utilizar esse poder de síntese que o nosso pastor Habert tanto me ensina nesse poder de síntese, né? Depois vem a igreja de Esmirna. Esmirna quer dizer mirra, né? A mirra, inclusive, tem várias passagens, eu não vou falar sobre isso. Atualmente é uma cidade chamada Izmir, na Turquia. Todas elas na Turquia, né? Porque todas as igrejas estavam na Ásia Menor, que é a atual Turquia. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida, uma igreja atribulada, né? Ela falou: olha, você sofreu perseguição, você sofreu tribulação, né? E aí eu lembro das palavras de Jesus, né? Que a gente deve se alegrar, exultar quando nós formos perseguidos por causa do nome de Jesus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, alegre-se, exulte-se. Eu sei que é difícil, né? Mas a palavra de Deus recomenda que a gente se alegre quando a gente for perseguido, quando a gente estiver atribulado. A igreja de Esmirna é uma igreja pobre. Sei que tu és pobre, mas tu és rica, né? Você vê como que a pobreza e a riqueza para Jesus são bem diferentes. São bem diferentes. Às vezes a pessoa acha que é rica, mas é pobre espiritualmente. Ou, às vezes, é pobre materialmente, mas é rica espiritualmente. Quais as riquezas que nós temos privilegiado na nossa vida? Que riquezas nós temos dado ênfase, nós temos priorizado na nossa vida? Esmirna era pobre materialmente, mas tinha uma grande riqueza, porque tinha uma riqueza nos céus, né, preparada para ela. Lá na igreja de Esmirna tinha o bispo de Esmirna, Policarpo. Aliás, eu achei muito interessante, pastor, que Policarpo, ele foi o bispo de Esmirna. A gente sabe que ele, inclusive, foi queimado vivo no ano de 155. E ele tinha pelo menos 86 anos, quando disseram para ele que negasse Jesus e adorasse o imperador, sacrificasse e fizesse um culto ao imperador. E ele disse: olha, não, eu tenho servido a Cristo 86 anos, e ele nunca me fez mal algum. Como eu poderia negá-lo neste momento? Glória a Deus. E ele foi queimado vivo, né? Policarpo vem do grego poli, que quer dizer muitos, e karpos, que quer dizer fruto. E eu pensei: puxa, que coisa interessante, né? Policarpo quer dizer muitos frutos. E ele produziu, de fato, muitos frutos, não apenas na sua vida, mas na sua morte. O exemplo de Marte que ele foi para a igreja, né? Ganhou muitas almas para Jesus, produziu muitos frutos e estava disposto a entregar a sua própria vida para essa frutificação espiritual. Policarpo foi o bispo, né, de Esmirna, e trouxe um grande exemplo, né, de entrega realmente a Deus, de convicção da salvação, e que ele não poderia negar a Jesus. Inclusive, no finalzinho, eu trago essa palavra de Policarpo, né, bispo lá de Esmirna. Ele foi discípulo do apóstolo João. Foi discípulo do apóstolo João. Para Esmirna não há repreensão, né? Não existe nenhuma repressão. E a Esmirna é a igreja sofredora, é a igreja perseguida, é a igreja atribulada. Podemos dizer que a igreja, ela em diversas fases da sua vida, inclusive no começo mesmo da era cristã, ali pelo ano 100 até o ano 313, de fato, foi uma igreja muito perseguida, muito atribulada. Os cristãos foram mortos de diversas formas, né? Ou seja, a gente vê toda aquela história da igreja, como segundo a história, o próprio apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago cerrado ao meio, e tantas outras atrocidades que foram cometidas contra a igreja. Esmirna representa, então, também esse período de perseguição, né? Às vezes eu fico até me perguntando, né, se a igreja... Hoje nós temos tanta liberdade, né, tanta tranquilidade para falar da palavra de Deus, temos liberdade para expor a nossa fé, para falar do amor de Deus, mas existem muitos países que você não tem isso, né? Que você essa perseguição. É a igreja que está lá nos porões, é a igreja que está no subterrâneo, é a igreja que não pode ler nem a Bíblia, nem no celular, é a igreja que sofre perseguição, né, dia e noite, e que tanto os cristãos e sua família, se forem pegos, eles são trancafiados, eles são aprisionados ali. Em terceiro lugar, nós temos a igreja de Filadélfia. Pode passar, por gentileza. Pérgamo, perdão, a igreja de Pérgamo. Pérgamo quer dizer casado. Tem até outras traduções também, que quer dizer cidadela, que quer dizer outras, mas esse Pérgamo, ele vem de gamos, que é casado.
e a atual cidade de Bergama. Lá em Pérgamo, Jesus fala que ela habita onde está o trono de Satanás, certamente porque lá tinha um culto ao imperador. E além do culto ao imperador, tinha o culto também, o templo a Zeus também, que era um deus pagão. Tinha o templo lá a Esculápio, que era aquele deus lá da serpente, né? Então, tinham vários deuses lá, e Jesus, certamente se referindo a esses vários templos que eram pagãos, ele diz, olha, você habita onde está o trono de Satanás. Além do mais, eles também seguiam, você vê que aqui eles já seguiam a doutrina dos nicolaítas, né? Lá a primeira igreja, lá Éfeso, eles odiavam a obra dos nicolaítas. Os nicolaítas apresentam lá em Éfeso e aqui em Pérgamo. Lá em Éfeso, eles não encontraram guarida, não, né? Lá a igreja odiava, detestava a obra deles. Mas aqui em Pérgamo, eles já encontraram já uma guarida e já tinha muitas pessoas que seguiam o quê? A doutrina, não apenas dos nicolaítas, mas a doutrina de Balaão. Balaão, quando você pega lá em Números capítulo 22, 23 e 24, aí você vê como é que ele agia, né? Ele tentou amaldiçoar o povo, não deu certo, né? Deu errado lá, e aí ele passou o quê? Passou a colocar mulheres para a prática de prostituição, a idolatria, e com isso atrapalhar o povo, fazer com que o povo pecasse, né? Então, a doutrina de Balaão, ela basicamente, pelo tudo que eu vi, ela traz a sensualidade, a libertinagem, a prostituição, a idolatria, todas as coisas ruins para dentro da igreja. Os nicolaítas também. Né? Eu escutei até um comentarista dizer o seguinte, olha, era mais ou menos o seguinte, os nicolaítas e a doutrina de Balaão e dos nicolaítas era o mesmo veneno, mas com frascos diferentes. Né? E eu estava pensando, pois, se esse comentarista fosse nordestino, ele ia dizer assim, isso aqui é farinha do mesmo saco. Né? É a mesma farinha do mesmo saco, era mais ou menos a mesma coisa. Eu peguei, inclusive, um comentário de Claudionor Duarte, e ele falando sobre os Claudionor de Andrade. Ele diz o seguinte, que os nicolaítas ele ensinava que era importante o espírito, pois a carne para nada servia. Então, que a carne fosse exposta ao pecado e que no pecado se consumisse. Eles não viam o corpo como o templo do Espírito Santo. Então, eles incentivavam, os nicolaítas incentivavam que os crentes participassem dos festivais pagãos, e que fizessem um culto, né, a sexualidade, ou seja, era uma libertinagem que eles praticavam deliberadamente e orientavam para que as pessoas assim pecassem. Nicolaítas e Balaão, então, levavam a igreja a praticar toda sorte de coisas erradas, né, pecados e etc. E aí a gente passa o quê? Pérgamo... Então, Pérgamo fala de amor ao mundo, né? Era a igreja libertina, era a igreja que amava o mundo, que estavam na igreja, mas estavam lá no mundo também. E aí eu passo para a quarta igreja, tá? Para a quarta igreja, a próxima. Aí vem Tiatira. Tiatira significa aroma suave, é a atual cidade de Axar. Tiatira era amorosa, era trabalhadora, tinha fé, tinha perseverança, mas, contudo, ela tolerava, né? Ela tolerava Jezabel. E com Jezabel vinha o quê? A prostituição, vinha a imoralidade, vinha a idolatria também. Tiatira, ela já possuía amor, mas não possuía doutrina, né? Então já era o contrário, né? Tinha um grande amor, era muito amorosa, acolhedora, que igreja, né? Aquela igreja acolhedora, aquela igreja amorosa e tal. No entanto, não tinha doutrina, né? Já era o contrário, né? Essa aqui já tinha amor, mas não tinha doutrina. A Tiatira é um modus operandi da igreja mundana, a igreja que não tem doutrina, que pode fazer tudo, que está tudo liberado, que nada é pecado, que está tudo certo, né? E que é uma igreja mundana. Depois nós vemos a quinta igreja, Sardes, significa aqueles que escapam. É uma cidade rica, atraiu muitos artistas, e Sardes é a igreja morta, é a igreja nominal, né? É uma igreja que tinha só aparência de espiritualidade, mas
era só aparência mesmo, né? Então nós precisamos ter muito cuidado, né, com essa aparência, né? Ou seja, uma igreja que tinha nome de que vive, mas estava morta, né? Uma igreja apenas nominal, era a igreja de Sardes. Depois nós temos a sexta igreja, Filadélfia, né? A igreja que todos nós gostaríamos de ser, Filadélfia, né? Quer dizer amor de irmão, né? O amor fraternal, né? Vem de filos mais adelfos, né? Para Filadélfia não há repreensão. A igreja perseguida, foi uma igreja mas é uma igreja missionária também, uma igreja que Deus colocou uma porta aberta. Glória a Deus por isso. Por último, temos a igreja de Laodiceia. Laodiceia foi fundada por Antíoco Epifânio, por volta do ano 250, quer dizer justiça do povo, né? Quer dizer justiça do povo. Mas Cristo está de fora dessa igreja. Cristo bate a porta dessa igreja, uma igreja muito rica, uma igreja que tinha um centro oftalmológico que produzia colírio e que produzia, inclusive, lã negra. Eu nem sabia que tinha lã negra, pastor. Eu falei assim, meu Deus do céu, tinha até isso, né? Lã negra. Depois que eu fui pesquisar mais a fundo, e a lã negra era muito mais cara, era muito mais apreciada. E eles vendiam isso aí, era assim, algo espetacular, né? Hoje em dia, até o Brasil está bem aquém nessa comércio de lã negra, mas lá eles já tinham muito avançado e vendiam para toda aquela região ali, né? Mas Cristo já fala, né, a respeito dessa igreja sobre a riqueza, sobre o colírio, sobre as vestimentas também. Cristo está fora dessa igreja, é uma igreja morna, né? É uma igreja que Jesus fala que vomitar-te-ei. E com isso aí, eu encerro minha breve participação. Desculpa, eu acho que eu tomei um pouquinho do tempo aqui, e muito obrigado. Obrigado, pastor João Batista. Pastor João Batista falou, meus irmãos, no tópico primeiro, sobre a mensagem profética. E o livro do Apocalipse, ele é um livro profético, porque às vezes, principalmente nós assembleanos, e aí eu expando isso para os pentecostais, a gente tem muita noção do Antigo Testamento, né? As mensagens de Elias, de Eliseu. Mas no Novo Testamento nós temos esse Apocalipse, que é uma mensagem profética para os dias atuais. E o pastor João Batista, nessa síntese que ele fez das 7 igrejas, ele destacou para a gente 2, Esmirna e Filadélfia. São aquelas 2 que não tiveram repreensões acerca do que estava acontecendo, né? E a gente está falando sobre 3 mensagens, né? Então, a mensagem profética, pastor João Batista, e nós teremos agora a mensagem de Cristo, que será trazida pelo superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Abert Júnior. E para você que chegou agora, nós queremos também justificar mais uma vez a ausência do pastor Josué Silva, que está aqui conosco nesta manhã, mas por motivo de saúde, ele está ausente. E o superintendente, pastor Abert, prontamente está aqui colaborando conosco nesta manhã. Tá bom? Pastor Abert, mensagem de Cristo para a igreja. Obrigado, pastor Simar, paz do Senhor, pastor João Batista. Um privilégio nós estarmos aqui aprendendo da palavra do Senhor. Por mais uma semana, agradeço aqui ao pastor Simar por todo o carinho, por toda a disponibilidade, né? O pastor Josué, como já foi justificado aqui, teve um problema de saúde, não pôde estar conosco aqui, ele que lecionaria junto com o pastor João Batista. Mas eu aceitei o desafio para não importunar nenhum dos nossos professores durante a madrugada, né? Então, eu preferi sacrificar a minha madrugada. Mas a nossa revista é completa, tem sido uma bênção, uma mensagem exposta aqui, que já é o suficiente para nós aprendermos nessa manhã. Quero louvar a Deus pela vida do pastor João Batista mais uma vez por conta dessa síntese de todas as 7 igrejas da Ásia. O nosso tópico 2 se preocupa em mostrar a estrutura de todas as cartas. No entanto, não dá um panorama de cada uma delas, né? E o pastor João Batista, que em poucos minutos fez algo miraculoso aqui mesmo. Ele nos deu um panorama, uma visão que vai nos possibilitar, ao estudarmos em casa cada uma das cartas, analisando as suas mensagens de forma mais profunda, porque agora temos também o contexto e o significado de cada um dos simbolismos que representam ali as 7 igrejas. Então, glória a Deus pela sua vida, pastor João Batista. O tópico 2, meus irmãos, como o pastor Osimar já nos alertou, fala sobre a mensagem de Cristo. O tópico 1 fala sobre a estrutura dessa mensagem. O 2 sobre a oportunidade de arrependimento a cada uma dessas 7 igrejas. E o tópico 3 fala sobre a promessa de Cristo. Ainda nesse tópico inicial aí que fala sobre a estrutura da mensagem, é interessante nós lembrarmos que o livro de Apocalipse
ele contém pelo menos 3 gêneros literários, como nós vimos na nossa primeira lição aqui da EBD. Os 3 tipos literários são a profecia, a apocalíptica, que era um gênero literário muito comum ali no primeiro século, e Apocalipse também é o gênero literário carta. E aí no capítulo 1, do versículo 4 a 7, que está aí na nossa tela, nós vimos que, de fato, o Apocalipse tem várias características de uma carta. Olha só esses versículos. João, ele já se identifica. As 7 igrejas que estão na Ásia, faz a menção do destinatário, graça e paz, a saudação a essa igreja. Logo em seguida, nós temos aí o corpo, o conteúdo dessa carta. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Portanto, apenas nesses versículos nós já temos uma característica do Apocalipse como sendo uma carta. Além do mais, várias outras características de carta se encontram aqui em Apocalipse. A gente vê que João escreve na primeira pessoa, eu, João. Logo em seguida também nós vemos um aspecto ocasional do livro de Apocalipse, principalmente nesses capítulos iniciais, do capítulo 1 ao capítulo 3. Ou seja, cada carta ela é escrita para uma determinada ocasião. É por isso que muito bem o pastor João Batista nos ensinou que não faz tanto sentido simbolizar cada uma das igrejas como sendo correspondentes, literalmente, a períodos da história da igreja. Visto que, apesar de isso fazer certo sentido com as nossas analogias, as cartas foram escritas para ocasiões específicas. A carta à igreja de Laodiceia foi escrita para a igreja de Laodiceia, daquele tempo, naquele local, com aquelas demandas que precisariam ser sanadas por aquela carta, por aquela igreja. Portanto, as cartas têm esse aspecto aí ocasional. E antes de vermos a estrutura da mensagem, da carta, que é o nosso tópico 2.1, é necessário que nós exaltemos o mensageiro dessa carta. E no livro de Apocalipse, o apóstolo João descreve o mensageiro como sendo o cordeiro. Dentre as diversas características que nós temos de Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que não mais está numa cruz, mas está em seu trono, à destra do Pai, aquele que tem os seus cabelos brancos como a neve, seus olhos que são como chama de fogo, os pés como bronze, como latão reluzente. No livro de Apocalipse, o Cristo, mensageiro dessas cartas, ele é descrito pelo menos 30 vezes, meus irmãos, como sendo o Cordeiro. Apocalipse 13:8 diz: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E por que eu quero ressaltar o mensageiro como sendo o Cordeiro? Porque, é claro, hoje nós estamos num domingo de Páscoa, e Jesus Cristo é o ponto de conexão entre nós e o significado da Páscoa. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o cumprimento da Páscoa. Esse que é o mensageiro. Assim como os primeiros cordeiros pascais foram sacrificados lá em Êxodo para remir Israel da escravidão no Egito, a morte de Jesus na cruz nos redime da escravidão do pecado. É por isso que Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 5, versículo 7, diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Portanto, nós temos motivo de sobra para comemorar essa data de hoje. O Cordeiro de Deus foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esse Cordeiro de Deus escreveu uma mensagem às 7 igrejas, que, como nós já aprendemos, representam toda a igreja invisível, o corpo de Cristo, em toda a história, em todas as épocas, em todos os lugares. E esse mesmo Cordeiro de Deus, que vivo está,
ele está nos comunicando hoje a sua mensagem através das repreensões, dos elogios, das advertências às 7 cartas das igrejas da Ásia. Portanto, o nosso tópico 2.1 fala, aí na nossa tela, sobre a estrutura da mensagem. Antes da estrutura da mensagem, é interessante que você lembre-se também da estrutura do livro de Apocalipse. Olha só como o livro de Apocalipse é dividido pelo teólogo Grant Osborne. Olha só, tem um prólogo no capítulo 1, as mensagens às igrejas, o capítulo 1, 9 até o 3, 22, Deus em sua majestade em juízo do 4 ao 16, o juízo final do 17 ao 20, o novo céu e a nova terra no 21 e no 22, e o epílogo, finalizando essa carta de Apocalipse nos versículos finais de Apocalipse, capítulo 22. Já especificamente na nossa lição de hoje, nós vamos ver aí a estrutura da mensagem. E a estrutura da mensagem é importante, meus irmãos, que você perceba que ela tem sempre esse conteúdo. Primeiro, Cristo começa com uma apresentação, logo em seguida, com elogios, uma apreciação, logo depois com reprovações e, por fim, com promessas para aqueles que realmente se arrependeram. Olha como a visão de Cristo, ela de fato é profunda. O pastor João Batista nos ensinou que Cristo está no meio dos 7 candelabros. Cristo é o único que tem o poder de sondar os corações. E ele vê todos os aspectos, todas as circunstâncias, as boas e as ruins. E olha que interessante, o Senhor Jesus começa, depois de se apresentar, ele começa elogiando, começa apreciando para depois repreender. Aqui nós vimos, inclusive, uma técnica excelente de liderança e de comunicação da parte de Jesus. Sempre tente evidenciar os elogios depois de trazer, antes de trazer uma repreensão. E é interessante que nós nos atentemos também, meus irmãos, à atualidade dessas mensagens aqui. Em primeiro lugar, milhões de pessoas ao redor do mundo enfrentam ainda hoje severa perseguição. Assim como as igrejas descritas pelo pastor João Batista no tópico 1 sofreram perseguição, ainda hoje nós temos, meus irmãos, cristãos perseguidos, torturados, mortos por conta do evangelho de Cristo. Além do mais, a sociedade se torna cada vez mais secular. E nós que estamos num país laico, livre, estamos a um palmo de fazermos parte também da igreja perseguida, se não nos atentarmos. Além do mais, em terceiro lugar, devemos nos perguntar em que medida temos diluído o nosso cristianismo a fim de sermos aceitos por todos. Essas igrejas, os membros dessas igrejas, eles foram torturados, eles se tornaram mártires, mas jamais negaram a sua fé. Essa mensagem também serve para nós hoje, que muitos têm diluído a mensagem do verdadeiro evangelho para ser agraciado por muitos. E por último, é necessário que nós lembremos que a perseguição pela qual essas igrejas passaram também é um tipo de prova, e nós podemos aplicar essas provas e esses princípios às provações da nossa vida, lembrando que as nossas provações têm sempre um propósito de gerar paciência, de gerar esperança, de nos tornar mais fortes em Cristo Jesus. Já aí no nosso tópico, meus irmãos, olha só que interessante a estrutura das mensagens. Perceba que nas lições da Escola Bíblica Dominical, você está obtendo ferramentas para ler a Bíblia Sagrada em casa, o livro de Apocalipse, e ser edificado pela palavra de Deus. Na estrutura da mensagem aí de Apocalipse, nós vemos que há uma introdução, o destinatário, como toda carta, um formulário do mensageiro, o corpo da carta e a conclusão. Agora, o interessante é que esse mesmo autor que faz um comentário exegético de Apocalipse, Osborne, ele diz que essas cartas são divididas em 7 partes. E é nítido o equilíbrio em cada uma das 7 cartas. Tem uma introdução e uma conclusão, cada uma com 2 partes, e o corpo da carta com 3 divisões sob 2 categorias principais, ou seja, 7 partes no total. 7 igrejas, 7 cartas, cada carta dividida em 7 partes. Nós temos aprendido sobre o significado do número 7, e por mais diversas que sejam as interpretações, nós cremos que este número provavelmente ressalte que tais cartas apresentam uma mensagem perfeita, completa, da parte de Deus para essas igrejas e para a igreja aqui hoje na Catedral Baleia.
após vermos a estrutura de cada uma dessas cartas que seguem esse padrão, vamos para o próximo slide. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele, depois de apreciar, ele traz algumas repreensões, exceto para as igrejas, como já nos foi ensinado aqui, de Esmirna e de Filadélfia, que só receberam elogios, mas o Senhor sempre traz alguma repreensão às suas igrejas após elogiá-las, e também dá a oportunidade de arrependimento a cada uma delas. Para a igreja de Éfeso foi chamada a lembrar-se, arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras. Hoje é tempo de voltarmos ao primeiro amor, não de voltarmos àquela maturidade no início, imaturidade, mas é tempo de voltarmos à prática da evangelização. A igreja de Éfeso, criada lá em Atos 19, era uma igreja evangelizadora. É tempo hoje, meus irmãos, de voltarmos à prática das primeiras obras. Deus nos dá uma oportunidade de arrependimento. A igreja de Esmirna, diante do martírio, é exortada a ser fiel até a morte. Sendo assim, ela ganharia a coroa da vida. A igreja de Pérgamo, que estava dividida entre a verdade e o engano misturada com o mundo, Jesus adverte: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Por fim, olha as demais. Vamos para a próxima. Tiatira, que abriria suas portas, é uma desregrada profetisa. Jesus chama ao arrependimento a faltosa, mas por recusar, envia o seu juízo e chama os crentes fiéis a permanecerem firmes até a segunda vinda. Da mesma forma, Cristo ofereceu a oportunidade de arrependimento à igreja de Sardes. Pode passar para as demais. A igreja de Filadélfia é exortada também, não a mudar o seu comportamento, mas a conservar aquilo que já tinha. E por fim, a igreja de Laodiceia é exortada a olhar para a vida na perspectiva de Cristo. E por fim, o nosso tópico 2.3 diz que Cristo nos dá também uma promessa. Portanto, aprendemos sobre a estrutura de cada uma das cartas, o padrão que elas seguem. No segundo tópico, vimos que o Senhor traz repreensões e oportunidade de arrependimento, inclusive para nós hoje, até que Ele venha. E por fim, Cristo também oferece a maior das motivações, o galardão, a promessa, a recompensa, não para qualquer um, mas para aqueles vencedores que se arrependerem de seus maus comportamentos. E para cada uma das igrejas, Cristo traz recompensas. Para a igreja de Éfeso, o vencedor se alimentará da árvore da vida, ou seja, vida eterna. Para a igreja de Esmirna, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Eles jamais experimentarão a morte eterna. Para a próxima igreja de Pérgamo, o vencedor receberá um maná escondido, uma pedrinha branca com um novo nome. Para a igreja de Tiatira, para uma igreja seduzida pelo engano de uma profetisa, o vencedor recebe a promessa de receber autoridade sobre as nações e possuir não os encantos do pecado, mas o Senhor da glória e a estrela da manhã. Por fim, a igreja de Sardes, para uma igreja que só vive de aparência, mas está morta, os vencedores recebem a promessa de que seus nomes estão no livro da vida. Para a igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, mas fiel, o vencedor recebe a promessa de ser coluna no santuário de Deus. E por fim, para aqueles que se arrependerem das características da igreja de Laodiceia, essa igreja que era autossuficiente, mas pobre, cega e nua, o vencedor recebe a promessa de assentar-se com Cristo no seu trono. Portanto, vale a pena, meus irmãos, nos atentarmos às mensagens às 7 igrejas, que são mensagens não apenas para aquela época, são mensagens para toda a igreja, inclusive para nós hoje. É tempo de arrependimento quando? Agora. E para aqueles que se arrependerem, nós veremos que valerá a pena. Grande é a promessa, grande é o galardão, grande é a recompensa para todos quantos ouvirem as mensagens, as guardarem, praticarem o que foi ensinado e, por fim, se arrependerem. Amém? Pastor Simão. Está aí, meus irmãos, ensino formidável trazido, então, pelo pastor Abert Júnior nesta manhã, sobre o tópico 12, a mensagem de Cristo para a igreja.
E realmente, como o pastor João Batista nos disse no primeiro tópico e enfatizado agora no segundo pelo pastor Abert, essa mensagem não foi só para aquela época, até porque nenhuma igreja existe mais como existia naquela época. Porque se essa mensagem fosse só para aqueles tempos passados, não existiria para os tempos atuais, porque as igrejas não existem mais. Por isso que ela perpassa toda a história, todo o tempo e chega até nós. E assim vai. Enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, essa mensagem continua ativa no seio da igreja. Então, essa estrutura da mensagem que foi trazida na manhã de hoje, essa figura do arrependimento e a promessa de Cristo para a igreja é para mim e para você que está aqui nesta manhã e nos ouve pelas mídias sociais. Existe sempre uma palavra de promessa de Cristo para nós. Existe sempre uma palavra de arrependimento sobre as nossas vidas. Embora que em alguns momentos nós temos as nossas faltas, os nossos pecados, mas Cristo sempre tem uma palavra de promessa para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, pastor Abert, pastor João Batista, o nosso tempo realmente avançou muito e vocês terão que fazer a síntese da síntese no tópico 3, porque no primeiro nós falamos sobre a mensagem profética, no tópico 2 a mensagem de Cristo e agora a mensagem do Espírito Santo. Teríamos que ter um tempo maior, mas nós não temos, mas com certeza ambos têm um poder de síntese extraordinário, que eu sei muito bem disso. Então, a síntese da síntese. Tópico 3, a mensagem do Espírito Santo, tão importante para os nossos dias. Muito bem. Eu peço só um slide ali, pastor Ocimar, vamos utilizar, é o próximo slide. Bom, Jesus fala que mandaria um outro consolador, né, o Paráclito, né? E Paráclito quer dizer aquele que foi chamado para estar ao lado de alguém. É o advogado, né, o advocatus, né? E esse é interessante como o Paráclito, ele fala de outro, é uma outra pessoa, mas que tem a mesma natureza, o mesmo tipo, a mesma essência. Esse é o Espírito Santo que está com a igreja, que está conosco, e ele não é simplesmente o consolador, ele consola, ele ensina, ele lembra, ele testifica, ele convence, e ele faz muito mais. Então, às vezes nós falamos consolador, mas isso quer dizer, às vezes reduz um pouco aquilo que o Espírito Santo faz, porque ele é o Paráclito, ele é aquele que está ao seu lado para muito mais além de consolar. Ele é Deus, ele é Espírito, então esse Consolador é que está em nosso meio, né? O próximo slide fala o que o Espírito Santo, algumas coisas que ele é e até que ele faz também, né? Ele é Deus, ele capacita o crente para a obra, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele convence o pecador da justiça, do juízo, e ele também, e não devemos entristecer o Espírito Santo. Sobre esse último tópico, né, o Espírito Santo, ele nos selou para o dia da redenção. Nós estamos selados. Então, o selo não é simplesmente falar língua estranha. Às vezes as pessoas confundem, né? O selo você recebe quando você aceita a Jesus, né? Então você é uma marca, você é uma propriedade exclusiva de Jesus, você tem uma autoridade sobre a sua vida. Então, por isso nós somos selados com o Espírito Santo. E para encerrar, no final de cada carta, Jesus fala o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que nós possamos ouvir, que nós possamos atentar, que nós possamos não somente escutar aquilo que o Espírito Santo, mas atender aquilo que o Espírito Santo nos diz. Muito obrigado. Amém, meus irmãos. O pastor João Batista manja da síntese, é verdade. Glória a Deus. Meus irmãos, o nosso tópico 3 fala sobre a mensagem, portanto, do Espírito Santo. O pastor João Batista já nos ensinou as características do Espírito Santo. Eu quero apenas ressaltar que, além dele ser o outro consolador, ele é aquele que reveste e dá dons, e é também aquele que prepara a noiva para o arrebatamento. E eu quero ressaltar também algumas características do Espírito Santo. Em primeiro lugar, que ele é uma pessoa, não é uma coisa, não é uma substância, não é uma sensação. E além de ser uma pessoa, ele é uma das 3 pessoas da Trindade. O Espírito Santo, portanto, é Deus. Portanto, ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração e de reverência. Devemos ter cuidado, meus irmãos, ao tratar o Espírito Santo como sendo uma força sujeita aos nossos meros prazeres.
É comum nós vemos as pessoas falando, pega ela, pega Espírito, pega Espírito. Como se o Espírito Santo fosse um rex, não é? O Espírito Santo é Deus, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é imutável. As características do Pai e do Filho também se atribuem ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, não vamos nos esquecer que o Espírito Santo é Deus. E Ele, como pessoa, fala, pensa, sente, tem vontade, e Ele tem o propósito de avivar a igreja do Senhor pelos séculos dos séculos. Eu encerro esse tópico 3, meus irmãos, lembrando da profecia de Joel no capítulo 2. Lembra? A partir do versículo 28. E há de ser que, depois, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Que depois é esse? O que precede o avivamento e o enchimento com o Espírito Santo à sua igreja? Nós aprendemos em Joel que antes de sermos cheios do Espírito Santo, é necessário, assim como a mensagem das igrejas, arrependimento. Olha só, jejum, lamento e pranto. Rasgar o coração, não as vestes. Congregar o povo, não ficar sozinho. Comunhão precede unção. Reunir os sacerdotes, ou seja, a unção e a oração deve começar pelos ministros. E, por fim, tem um propósito desse enchimento, descrito em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para todas as igrejas há um refrão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não estamos estudando, meus irmãos, apenas para satisfazer a nossa curiosidade sobre o fim dos tempos. Nós estamos estudando para ouvir a voz do Espírito que está falando conosco. E a bem-aventurança, as promessas de Apocalipse, são não para aqueles que apenas leem e ouvem, mas para aqueles que leem, ouvem e obedecem, guardam as profecias ditas pelo Espírito Santo. Amém. Parabéns, pastor João Batista, pastor Abert, pelo poder de síntese dos senhores. Meus irmãos, dentro desse tópico a gente enfatiza sobre o 3.3, o Espírito prepara a noiva para o arrebatamento, porque semana que vem, na próxima lição, estudaremos sobre o arrebatamento. Então, isso aqui já prepara os nossos corações para a semana que vem. E a gente convida você a estar conosco na próxima semana. Pastor João Batista, pastor Abert, 1 minuto para as considerações finais para cada um dos senhores. Pastor João Batista, 1 minuto. Pastor Abert, 1 minuto. E após as considerações finais de ambos, teremos então a oração final pelo pastor Abert. Glória a Deus. Então, somente enfatizar aquilo que Deus já tem falado através da sua palavra e do Espírito Santo. A palavra de Deus, conforme nós dissemos, é aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, meus irmãos. Nós possamos estar atentos cada dia mais, porque a vinda do Senhor está próxima. Que nós possamos dizer, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Amados irmãos, quero mais uma vez ressaltar, Apocalipse não é para o nosso medo, mas é para que nós nos deleitemos na esperança da vinda do Cordeiro. É uma revelação, como nos foi ensinado aqui, para o nosso deleite, para o nosso alerta e para que nós fiquemos ainda mais preparados para a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu encerro dizendo que a mensagem às 7 igrejas é uma mensagem, meus irmãos, para mim, Arbet, é uma mensagem para você. Não apenas se deleite no conforto da igreja de Filadélfia, em que há uma porta aberta a qual ninguém pode fechar, mas também se deleite nas exortações, naquilo em que devemos melhorar. Será que temos nos misturado com o mundo? Será que temos esfriado o nosso primeiro amor? Será que não temos nos comportado como cristãos verdadeiros? A mensagem às 7 igrejas é uma mensagem para o Arbet, é uma mensagem para as 7 igrejas e é uma mensagem para a Catedral Baleia. Que nós possamos escutar a voz do Espírito e que, sobretudo, nós possamos colocar em prática
tudo aquilo que aprendemos. Amém? Convido a todos, por gentileza, a ficarem de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Agradecemos mais uma vez os amados pastores, pastor Abit, surpreendente da Escola Dominical, por essa oportunidade também que nos concedeu na manhã de hoje, pastor João Batista, pelos excelentes ensinos. Irmãos, aprendi muito na manhã de hoje, como o pastor Abit falou sobre a igreja de Esmina em Filadélfia, mas eu aprendi mais com as outras, porque nos chamam a atenção. Então, o ensino na manhã de hoje, eu recebo de bom grado, porque tudo aquilo que nos chama a atenção é para o nosso proveito, porque o Senhor Jesus quer sempre o nosso bem e o nosso melhor. Aleluia. Porque Ele vai ir buscar a sua igreja, e que possamos estar nessa igreja invisível. E relembrando mais uma vez que o pastor José Silva não está conosco por motivo de saúde, então, nesta oração, pastor Abit o inclua, em nome de Jesus, e após a oração do pastor Abit, baleia a Nilson. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por mais essa manhã na tua presença. Obrigado, Senhor, por cada aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de estudarmos livremente a sua palavra. Quantos, meu Pai, são proibidos de professar o nome de Cristo. E nós temos plena liberdade, Pai. E ainda temos acesso, Pai, a conteúdos excelentes, graças à tua misericórdia. Pai, eu te peço uma bênção especial, Senhor, para os nossos professores da EBD. Hoje, em especial, o pastor João Batista, Senhor. Recompense o teu servo por tanto esmero, por tanta dedicação. Que a tua palavra, a hora pregada, Senhor, possa gerar frutos em nosso coração e que o teu filho possa ser galardoado, Pai, por todo esse esforço. Nós te apresentamos o pastor Josué Silva, Senhor, que também tem se dedicado ao ensino da tua palavra. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós cremos nisso, Pai. Mas te pedimos que restaure por completo a saúde do seu filho, para que em breve nós possamos continuar aprendendo juntos com ele. Abençoa, Pai, o pastor Simar. Nós te louvamos pela vida dele. Obrigado por essas lições. Que sejamos fiéis a ti, Senhor. E que te aguardemos, Pai, preparados, com as nossas vestes limpas. Não apenas as nossas vestes exteriores, mas que os nossos corações, meu Pai, sejam compungidos, arrependidos, Pai, prontos para receber a tua vinda. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.